Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de estatística básica. E nós vamos falar aqui hoje sobre representação gráfica. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Representação gráfica. O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias, como jornais, revistas, internet, etc., para representar um conjunto de dados. Então é muito comum, quando você vai assistir lá um jornal, quando você compra uma revista, você sempre se depara, na verdade, com gráficos, tá? Entre as vantagens do uso de gráficos estão a rapidez da absorção de informações por parte do leitor, além de seu forte apelo visual e estético. Então, na verdade, quando você pega um gráfico aqui para você analisar, você tem que entender, na verdade, aqui qual que é a informação que esse gráfico está te passando, tá? Então, geralmente, quando você bate ali o olho no gráfico, você consegue ali perceber, né, ó, situação de crescimento, situação de decrescimento. Então, é muito importante aí você saber fazer a análise gráfica de um gráfico, ok? E a dica que eu te dou aqui é o seguinte, ó, sempre que você for proceder com a leitura de um gráfico, você tem que tomar muito atenção com o título, informação e, quando for o caso, com os eixos X e Y. Eu falo quando for o caso, porque eu vou te apresentar aqui na aula de hoje alguns gráficos que você vai ver que não vai ter, por exemplo, aqui o eixo X e o eixo Y, tá? Então, sempre que você pegar um gráfico, olha o título desse gráfico, tal, qual informação que ele está trazendo para você, verifica o que está acontecendo no eixo X e o que está acontecendo aqui no eixo Y, tá? Porque um gráfico nada mais é do que a representação de uma tabela. Então, se você tem uma tabela, você tem um gráfico. Se você tem um gráfico aqui, você pode voltar aqui numa tabela, tá? Então, é muito importante que você saber ler tabela, bem como saber, na verdade, ler um gráfico. Bom, o primeiro gráfico que eu estou te apresentando, ó, é um chamado gráfico de barras horizontais. Você está vendo aqui, ó, que em momento algum eu destaquei aqui o eixo X e nem o eixo Y. Mas vamos olhar para esse gráfico aqui, que, ó, o título do gráfico, Países vencedores da Fórmula 1, tá? Competição automobilística, tá? De Fórmula 1. Você vai ver que nesse eixo aqui, ó, vertical, está fazendo o papel aqui do nosso eixo Y. Eu tenho aqui, na verdade, nome de países. E aqui, ó, no meu eixo X, está associado, na verdade, aqui a esses números. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, ó? No eixo X, ele vai simbolizar para nós aqui, ó, a quantidade de títulos, e o eixo Y vai simbolizar para mim aqui, na verdade, os países. Então, na verdade, ó, quando eu olho aqui no eixo X, eu vou ter, na verdade, a quantidade de títulos da Fórmula 1 que um determinado país, na verdade, conquistou. Então, o Reino Unido aqui, ó, ele possui 20 títulos, a Alemanha possui 12 títulos, o Brasil, 8 títulos, a Argentina, 5 títulos, depois com 4 títulos aqui, ó, nós temos Finlândia, Austrália, Áustria, França. Temos a Itália com 3 títulos, Estados Unidos e Espanha com 2 títulos cada uma, e Nova Zelândia, África do Sul e Canadá com 1 título cada um. Então, na verdade, esse gráfico aqui, eixo X, a quantidade de títulos, e o eixo Y, na verdade, aqui, traz para mim aqui os países, ok? Então, primeiro gráfico aqui, gráfico de barras horizontais. Eu posso ter também aqui, ó, um gráfico de barras verticais. Então, perceba que nesse gráfico agora aqui, ó, o título dele, Notas Médias do Enem do ano de 2020. Então, aqui no eixo X aqui, ó, eu tenho aqui, na verdade, as áreas do conhecimento, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. Então, no eixo X aqui, ó,
eu tenho aqui a área do conhecimento com a redação, e no eixo Y aqui, na verdade, eu tenho a nota média. Então, no ano de 2020, os estudantes obteram nota média de 511,64 na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Já na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, eles tiveram nota média de 490,39. Linguagens e códigos e suas tecnologias, nota média de 523,98. Matemática e suas tecnologias, nota média 520,73. E na redação, nota média de 588,74. Então, olhando pela nota média, nós podemos falar que a melhor média no ano de 2020 foi, na verdade, aqui na prova de redação. Ok? Bom, posso ter também aqui um gráfico de barras verticais comparativo. Então, você está vendo agora aqui que eu estou comparando as notas médias do Enem dos anos de 2019 e 2020. Então, aqui no eixo X, novamente, eu tenho aqui as áreas do conhecimentos com a redação, e no eixo Y meu aqui, na verdade, eu tenho a nota média obtida. Então, quando você comparar aqui 2019 em laranja com 2020 de azul, você vai ver que o desempenho no ano de 2020, a média, foi melhor do que o ano de 2019. Isso também ocorreu aqui para a ciência da natureza e suas tecnologias, ocorreu também aqui para a linguagem, códigos e suas tecnologias. Já em matemática e suas tecnologias, houve aqui, na verdade, uma queda, e na redação também aqui houve uma queda comparada com o ano de 2019. Ok? Então, aqui eu tenho um gráfico de barras verticais, que ele foi utilizado aqui para fazer uma comparação das notas do ano de 2019 com as notas do ano de 2020. Notas essas médias, tá? Bom, um outro gráfico também aqui, que vocês já devem ter presenciado aí em jornal, revista, ele é um chamado gráfico aqui de linha poligonal, tá? Então, esse gráfico aqui, ele vem falar do perfil do morador de rua no Brasil. Então, aqui tem um texto, As estimativas do número total de pessoas em situação de rua no Brasil é de aproximadamente 221.869 pessoas, de acordo com o Instituto Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em pesquisa publicada em março do ano de 2020. Tá? Então, você tem aqui, número estimado de pessoas em situações de rua no Brasil, foi de setembro de 2012, tá? Foi feito esse levantamento, até março do ano de 2020, e aí, na verdade, você tem aqui todas as datas, e aqui, na verdade, no eixo Y, você tem aqui um número de pessoas aqui que estavam aí em situação de rua nesses respectivos meses e anos, ok? Bom, você vai ver aqui que de setembro para 2012 até março de 2020, houve, na verdade, aqui um crescimento, né? Infelizmente, tá? É o que esse gráfico aqui apresenta para a gente. Então, o aumento de pessoas morando nas ruas, de acordo com os dados do censo SUAS, de setembro de 2012 até março de 2020, foi de 139%. Tá? Então, houve um aumento aqui. Se você comparar aqui o setembro de 2012 com março de 2020, ou seja, se você chamar esse aqui de 100%, você vai ver que esse aqui, comparado com esse, ele vai equivaler, na verdade, a um aumento de 139%. Ou seja, esse aqui quer dizer que é 239%. Então, você vai ver que de setembro de 2012 até março de 2020, o 239%, ele é 139% comparado com 100%, tá? Bom, triste, né, a situação, mas é o que o gráfico, na verdade, aqui está apresentando para a gente.
De acordo também aqui, ó, com essa mesma fonte que eu utilizei aqui, na verdade, para trazer essa informação para você, eu tenho agora aqui um gráfico, ó, que ele não mais está na forma poligonal, mas ele está na forma aqui de setor circular, tá? Então você tem que saber, ó, que o setor circular, ele é um círculo. Aí eu vou te dar agora aqui duas informações importantes. Sempre que você trabalha com círculo, você vai ter aqui o todo representado. Então você vai poder chegar aqui e fazer duas continhas, ó. A primeira, você vai poder fazer uma regra de 3, igualando o todo a 360 graus, que uma volta completa é 360 graus, ou então você vai pegar o seu todo em porcentagem e igualar 100%. Tá? Então é importante você saber isso aqui, ok? Bom, perfil dos moradores de rua. Qual a razão para ir da rua? Tá? Então essa pesquisa revelou aqui o seguinte, ó, que 29,1% foi para a rua por causa de desavença com os parentes, 29,8% por causa do desemprego, 35,5% problema com álcool ou drogas e 5,6% por outros motivos. Tá? As características socioeconômicas, tá? Desse total de pessoas que estão morando nas ruas, 82%, tá? São homens, 53% têm idade de 22 e 44 anos, 67% são pardos ou negros, 52,6% ganham entre 20 e 80 reais por semana. Na verdade, todos esses gráficos aqui, ó, são gráficos de setores. Tá? Vínculos familiares, 51,9% possuem parentes na cidade em que vive, 34,3% mantém contato frequente com os parentes da cidade, 39,2% consideram boa ou muito boa relação com os parentes e 23,1% mantém contato com parentes que vivem em outra cidade. Então, na verdade, todos esses aqui, ó, são gráficos que eu estou te apresentando aqui na forma de setor, ok? Bom, então vamos lá. Como é que eu chego nessa porcentagem aqui, ó, de 35,5%? Se você pegar, na verdade, aqui o seu todo, que é de 221.869, vou te dar a dica aqui, tá? Ó, 221.869. Como aqui está trabalhando em porcentagem, esse aqui é o seu todo. Então, esse todo, na verdade, aqui, ó, ele representa para a gente aqui 100%. Agora, esses 35,5%, eles simbolizam, na verdade, quantas pessoas? Você vai chamar aqui de X, ó. Quando você resolver aqui essa regra de 3, você vai obter aqui, ó, a quantidade de pessoas X correspondente ao 35,5%, tá? Ou seja, a quantidade de pessoas que estão morando na rua devido a problemas com álcool ou droga. Então, basta você fazer aqui, na verdade, uma regra de 3 simples. Bom, completando aqui esse gráfico nosso, ó, eu tenho aqui a formação escolar. Tá? Ó, existem pessoas que estão na rua, ó, que têm curso superior completo, superior incompleto, que não informou a escolaridade, possui segundo grau completo, segundo grau incompleto, primeiro grau incompleto, nunca estudou e o primeiro grau incompleto, tá? Desse total de pessoas, 74% sabe ler e escrever, 95% não estudavam na época da pesquisa, tá? Então, na verdade, aqui, muitas informações aqui importantes aqui dessa pesquisa aqui que ela trouxe para a gente. Bom, desse pessoal também aí que está em situação de moradores de rua, foi perguntado para eles também aqui sobre o trabalho de renda, tá? Trabalho e renda. Então você vai ver que agora aqui, ó, eu tenho gráficos aqui, ó, na forma de setores e eu também tenho gráficos aqui, ó, na forma de barras horizontais. Então você vai ver aqui, ó, que 70,9% exerce alguma atividade remunerada. Das principais atividades, catador de lixo, flanelinha, construção civil, limpeza,
carregador barra estivador. Tá? Bom, infelizmente aqui, né, ó, é uma situação triste, mas foi uma pesquisa aí, na verdade, aí que foi realizada, e dessa pesquisa, na verdade, aqui foi apresentado aqui vários gráficos aqui sobre a situação aí do perfil do morador de rua no Brasil. Bom, dessa pesquisa também, ó, revelou que muitos deles também aqui ó, têm acesso a programas do governo, tá? 11,5 recebe o benefício de órgãos governamentais, benefícios esses mais citados: aposentadoria, Bolsa Família, benefício de prestação continuada. Alguns deles tiveram passagem por instituições públicas, tá? 60% já foram internados em pelo menos uma instituição, e instituições mais citadas: Centro de Referência sobre Drogas, Abrigo Institucional, Casa de Detenção, Hospital Psiquiátrico, Orfanato e FEBEM. Então, na verdade, aqui ó, eu também tenho aqui gráfico de setores e gráficos aqui também de barras horizontais. Bom, além desses gráficos, existe um gráfico também aqui importante que é chamado histograma, tá? Só que para eu trabalhar com ele, eu preciso aqui de saber distribuição de frequências por intervalos. Para isso, eu vou definir aqui ó, classes ou intervalos de valores. Classes de valores são intervalos reais usados para agrupar os valores de uma variável quantitativa, quando estes são demasiadamente diversificados, não havendo praticamente repetição de valores. Por exemplo, nas pesquisas sobre renda mensal, é comum apresentar os resultados de classes de valores. Em geral, nós usamos a notação A, tracinho com a barrinha aqui à esquerda até B, para representar o intervalo real, que vai de A, inclusive o A, até antes de B, cuja amplitude é B menos A. Então, olha que interessante aqui, que, ó, essa notação aqui que eu acabei de falar para você, ó, ela representa o intervalo que vai de A até antes de B. O que quer dizer isso aqui? Ó? Quando você estudou lá, na verdade, os números reais, você tinha aqui a reta real. Ó. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Esse risquinho que você está vendo aqui, que começa do A e vai até antes do B, sempre que tiver esse risquinho aqui, ó, o colchete é para dentro. Em outras palavras, bolinha fechada. E quando aqui não tiver o risquinho, você vai ter aqui uma bolinha aberta. Então, você vai estar pegando todos os números que vai de A até antes do B. Tá? Se você tivesse escrito, por exemplo, dessa forma aqui, ó, seria o que aqui? Ó? Colchete para fora no A, colchete para dentro no B. Então, na verdade, o meu A seria bolinha aberta e o meu B agora aqui seria bolinha fechada. Tá? Poderia ter a situação também aqui, ó, essa outra, que seria colchete fechado no A, colchete fechado no B. Então, meu intervalo agora aqui ó, vai do A até B, inclusive. Então, bolinha fechada tanto no A quanto no B. Então, isso é para falar que o número está dentro e o outro número está fora. Número está fora, número está dentro. Número está dentro e número está dentro. Inclusive, os que estão nesse intervalo. Tá? Então, é importante você saber isso aqui. Já o tamanho aqui desse intervalo, ó, que é chamado de amplitude, basta você fazer o valor final menos o valor inicial. Então, por exemplo, se aqui fosse 7 e aqui fosse 2, a amplitude desse intervalo, 7 menos 2, essa amplitude aqui seria 5. Ok? Bom, estou trazendo para você agora aqui ó, o nosso histograma. Você vai ver que esse gráfico aqui, ó, ele está associado ao Índice de Desenvolvimento Humano, que mede, na verdade, o bem-estar da população com base em sua expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele varia entre 0 e 1. Quanto maior o seu valor, melhor a qualidade de vida. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida desse país. Aí você vai ver que nessa tabela
aqui, ó, eu estou te apresentando aqui países da América do Sul. Você tem aqui, ó, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Brasil, Suriname, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Guiana. O que você vai fazer agora aqui comigo aqui, ó? Você vai olhar para esse gráfico aqui, ó, e vai ver que no eixo X eu coloquei aqui o IDH. Tá? Vamos com calma agora aqui, ó. O IDH de cada um desses países, ele vai variar de 0 até 1. Quando eu olhei para essa tabela aqui, ó, eu peguei aqui o menor valor de todos, o menor, tá? 0,682. E o maior valor de todos aqui, ó, se você comparar, você pode ver, tá, ó, vai estar aqui nesse caso aqui, como está em ordem aqui de ranking, ó, posição global, tá, ó, mundial, aqui é a posição mundial, tá? Você vai ver que o maior deles aqui, na verdade, dessa tabela aqui, é o Chile. Então, o maior IDH na América do Sul é o do Chile. Aí, o que eu fiz aqui, ó, para traçar esse gráfico aqui, ó? Como aqui o menor é 0,68 e o maior é 0,851, eu escolhi aqui, ó, como intervalo, o valor de 0,6 até, na verdade, 0,9. Isso foi uma escolha minha. Quando eu calculo essa amplitude aqui, ó, 0,9 menos 0,6, eu vou obter, na verdade, aqui 0,3. E aí, ó, uma escolha minha. Eu quis dividir aqui em 3 classes. Então, eu vou pegar esse valor agora aqui, ó, e dividir por 3. 0,3 dividido por 3, eu vou obter, na verdade, aqui 0,1. Aí, olha o que eu fiz aqui, ó. Peguei o 0,6, coloquei aqui, ó, 0,6. Somei agora 0,1. Cheguei aqui no 0,7. Então, eu tenho que essa amplitude aqui é 0,1. E agora eu começo a somar 0,1. 0,7 somado com 0,1 vai dar 0,8, que somado com 0,1, essa continha minha aqui vai dar 0,9. Ok? Agora, o que eu fiz aqui, olha? Trabalhei no eixo Y com a frequência relativa. A frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total de pontos da amostra. A quantidade de pontos da amostra, ó, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse denominador meu aqui vai ser sempre 11. Ó. Agora, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Quantos países dentro desse 11 possuem IDH entre 0,6 e 0,7? Você vai perceber aqui, ó, que é só 1. Então, vou dividir aqui, ó, 1 dividido por 11. Cheguei nessa medida aqui, ó. Quantos países possuem IDH de 0,7 até 0,8? Então, vou contar aqui agora, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você pegar 7 agora e dividir por 11, você vai chegar aqui no valor aqui dessa altura aqui, ó. Tá? Que está próximo aqui, na verdade, de 0,65. Ok? E quantos países possuem IDH entre 0,8 e 0,9? Você vai ver, na verdade, aqui que são 3. 3 dividido por 11, eu vou chegar nesse valor aqui um pouquinho acima aqui de 0,25. Ok? Então, na verdade, eu trabalhei aqui ó, no eixo X com o IDH e trabalhei aqui no eixo Y com a frequência relativa. Então, cuidado, ó, quantidade de países e aqui, na verdade, eu tenho o meu IDH. Ok? Bom, trago para você aqui ó, um outro exemplo, tá? Para nós fazermos aqui o nosso histograma. Considere as alturas em centímetros dos 25 alunos de uma classe. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, em centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 vezes 5, eu vou ter aqui 25 dados referente, na verdade, à altura em centímetros de cada um aqui desses alunos. Ok? Como é que eu faço, então, para eu fazer, então, esse intervalo de classe? Eu vou fazer o seguinte, ó.
eu sempre vou pegar aqui, ó, os valores mínimo e máximo. Então, eu vou olhar nessa tabela aqui, ó, com muito, mas muito cuidado, e vou pesquisar quem que é o menor valor e quem que é o maior. O menor aqui, ó, é 150 e o maior é 170. Você vai ver que o 170 repete, não tem problema não. Pega sempre o menor e o maior. Feito isso, você vai subtrair o valor máximo pelo o valor mínimo. Então, você vai chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. Valor máximo menos o valor mínimo, 170 menos 150, essa continha vai dar 20. Através desse 20 aqui agora, ó, você vai definir quantas classes que você quer. Então, por exemplo, ó, você pode dividir isso aqui por 2, por 4, por 5. Então, isso vai ser uma decisão que você vai tomar. Tá? Eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou definir a quantidade de classes e intervalos igual a 5. Então, se eu vou dividir aqui em 5 classes, basta eu pegar esse 20 meu aqui, ó, e dividir por 5, vou obter 4. 4 vezes 5, 20, para 20, 0. Então, na verdade, eu vou ter 5 classes de amplitude igual a 4. Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó? O valor mínimo meu aqui, ó, não é 150? Eu vou ter que vir somando agora de 4 em 4, até chegar, na verdade, aqui em 170. E aí você vai ver que eu vou ter que ter um total aqui de 5 classes. Então, o que eu quero dizer é isso aqui, que, ó, 150 até 154, 154 até 158, 158 até 162, 162 até 166, 166 até 170. Olha que interessante aqui, olha. Perceba que aqui eu coloquei um risquinho à esquerda, mas não coloquei à direita. Sinal que nessa primeira classe, o 150 entra, porém o 154 está fora. Na segunda classe, o 154 entra e o 158 está fora. Terceira classe, o 158 entra, o 162 está fora. Depois, o 162 entra, o 166 está fora. 166 entra e o 170 entra, porque eu também fechei nele aqui, ó. Ok? Feito isso, ó, agora eu vou fazer a frequência absoluta. Dentro desses números aqui, ó, quantos estão entre 150 e 154? Inclusive 150. Você vai conferir aqui, ó, e você vai ver que você tem aqui só o 150. Por isso que aqui tem um, ó. De 154 até 158. Vamos procurar? 158 está fora, ó. Então, nessa primeira linha aqui, ó, eu não tenho ninguém. Nessa linha aqui, ó, eu tenho 154. Depois aqui, ó, não tem ninguém. Depois aqui, ó, não tem ninguém. Tem sim, ó. Aqui, ó, 156. Tem que tomar cuidado, né, ó? Depois aqui, ó, eu tenho aqui o meu 157. Tá faltando um, ó. Tem que ter 4, ó. Vamos conferir de novo aqui, ó. Aqui não tem nenhum. Aqui não, aqui tem um. 163, 159, 155. Aqui, ó, eu pulei ele, ó. Então aqui na verdade temos 4, ó. Tá? 158 até 169. Vamos contar agora aqui, ó. Desculpa, até 162. Então 158 entra. 162 não. Não. 158 entra. 160 entra. 164 não. 163 não. 159 entra. 169 não. 161 entra. 160 entra. Não, não, não. Não. 158 entra. Beleza, tem que ter 9 agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. E aí, se você conferir os outros agora aqui, ó, você vai ver, vai ter que ter 4 e aqui vai ter que ter 7. Ok? Então, muita atenção quando você for fazer aqui essa conferência. E aí, como é que você sabe aqui que você acertou, né? É lógico, você tem aqui uma possibilidade de acerto.
basta somar aqui a frequência absoluta. Perceba que agora aqui, ó, 1 somado com 4, 5, com 9, 14, com 4, 18, com 7, 25. Sinal aqui que aqui tem 25. Bateu, ó. Frequência relativa. Basta eu pegar cada um desses números aqui, ó, e dividir por 25. Então, eu tenho aqui, na verdade, a minha frequência relativa. Aí você vai tomar cuidado agora aqui, ó, que quando você somar essa continha aqui, você vai ter que ter aqui 1. Então, se você arredondar aqui alguma coisa para cima, você vai ter que arredondar o outro para baixo. Então, cuidado com isso aqui, ó, tá? A soma aqui tem que dar 1. De forma análoga, passando para a porcentagem, essa soma aqui tem que dar, na verdade, aqui 100%. Feito isso aqui tudo, ó, você consegue agora fazer o gráfico. E aí eu estou te apresentando aqui, ó. De 150 até 154, nós temos aqui, ó, um estudante que possui altura aqui entre esse valor. Depois, ó, então aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui, ó, seria o 150. Aqui, ó, 154, 158, 162, 166 e aqui seria o 170. Você vai ver que cada um desses intervalos aqui, ó, eles possuem, na verdade, aqui, amplitude igual a 4. Então, este eixo X meu aqui, ó, é referente às minhas classes, tá? E esse eixo Y meu aqui representa a quantidade de alunos, na verdade, que possuem altura dentro dessas classes que eu defini, ok? Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.